Glorificado seja Deus por mais um dia que Ele nos concede. Estamos no mês de dezembro, mês que se comemora o nascimento de Jesus, mês em que muitos chamam de mês natalino, mês em que se reverencia o nascimento de Jesus, mas muitas das vezes nem se fala de quem é e como é e o que fez e para quem fez e por que fez. A respeito dele, não se anuncia claramente o que ele é e como ele é. E estamos falando da pessoa de Jesus. Quando nós falamos a respeito da pessoa de Jesus, um dos textos interessantes a ser destacado é o texto que se encontra em Isaías capítulo 9, os versos de 1 a 7, que na Bíblia de Estudo de Genebra tem por título o Nascimento e o Reino do Príncipe da Paz. Na Bíblia de Estudo Conselheira tem por título esse texto o Príncipe da Paz. Na Bíblia Apologética com Apócrifos, o título é o Advento e o Poder do Messias. Na Bíblia Visual com Infográficos, o título é o Príncipe da Paz. Vou fazer a leitura do texto e depois vou fazer uma notificação a respeito do versículo 6 desse texto anunciado, Isaías capítulo 9, versos de 1 a 7, em que nós vamos ter um destaque na questão do Natal. E esse destaque será uma descrição feita na revista SAF do ano de 2020, que foi feito pela irmã Corália F.V. Almeida, quando fala no Presentes das Manhãs, que é o título do livro, e faz um destaque em 3 momentos a respeito do advento do Natal. Vou primeiro fazer a leitura do texto bíblico e depois a conotação feita na revista SAF. Nos diz o texto na Bíblia de Estudo de Genebra, na qual vou fazer a leitura, que diz assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exulta quando reparte os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Observando esse texto, de acordo com a Bíblia de Estudo de Genebra, temos os seguintes comentários, desde o verso 1 até o verso 7, que faz as seguintes conotações. A esperança de Israel no trono de Davi, a despeito da rejeição ao trono de Davi pelos habitantes do Reino do Norte, a provisão futura de Deus para a sua libertação seria o grande filho de Davi que viria. No verso 1 destaca nos primeiros tempos e nos últimos. Esses termos designam os atos de julgamento de Deus passado e a sua salvação futuro, mostrando nesse contexto a descrição do cuidado de Deus para com aqueles que nele esperam, para com aqueles que nele confiam, porque é o Senhor quem opera em nós, tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Dentre os vários contextos, nós contemplamos a ação de Deus em favor daqueles que nele esperam. Pois o próprio salmista nos diz: esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Você tem clamado a Deus? Você tem buscado a face do Senhor para entender, principalmente o destaque que faz nesse texto lido no verso 6, que fala de menino, dizendo: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O profeta indica
de que maneira a sombra do exílio seria revertida para o Reino do Norte por meio do nascimento de um menino. Essa criança seria da casa de Davi, como mostra o verso 7, cuja autoridade os habitantes do norte haviam rejeitado por séculos. 4 nomes reais mostram as supremas qualidades desse grande filho de Davi, garantindo que ele verdadeiramente cumpriria a restauração do Reino do Norte. Os nomes demonstram uma progressão lógica da estratégia para a guerra, para o governo e para a paz. Veja que o primeiro nome é Maravilhoso Conselheiro. O menino libertador seria um grande estrategista, orquestrando uma maravilhosa vitória para o seu povo. O segundo nome é Deus Forte. Literalmente, Deus é um guerreiro. Esse nome exaltava Deus pela vitória que o filho de Davi conquistaria para o seu povo. Ele não ficaria distante da batalha, mas mostraria poder divino enquanto lutava pelo seu povo. Isaías, capítulo 10, verso 21, e Deuteronômio, capítulo 10, verso 17, e Jeremias, capítulo 32, verso 18. O terceiro nome é Pai da Eternidade. Esse nome real não confundia o rei com o Deus Pai. Seguindo os costumes do Oriente Médio Antigo, ele designava o rei como o pai real da nação. Esse menino sempre seria o pai real da nação. Seu cuidado paternal pelos seus súditos jamais acabaria, conforme Isaías capítulo 40, versos de 9 a 11, também Isaías capítulo 65, versos 17 a 25, Mateus capítulo 6, versos 25 e 26, ainda em Mateus capítulo 11, versos 27 a 30, Mateus capítulo 18, versos de 12 a 14, Mateus capítulo 23, de 9 a 12, Lucas capítulo 23, verso 34, Romanos capítulo 8, versos de 15 a 17. Já o quarto nome, Príncipe da Paz. O governo do menino seria tão eficiente que prenunciaria a paz. Conforme o capítulo 2, verso 4, isso em Isaías, capítulo 11, verso de 6 a 9, Salmo 72, verso 7, Miqueias, capítulo 5, verso 5, Zacarias, capítulo 9, verso 10, Lucas, capítulo 2, verso 14. Todos os textos que você em outro momento pode pegar a sua Bíblia e fazer a leitura dos mesmos para ir tendo mais intimidade com aquele que é o Príncipe da Paz. Embora todos os filhos fiéis de Davi tenham se esforçado para alcançar esses ideais, o grande filho real dessa profecia não poderia ser outro, senão o próprio Jesus Cristo. Então, além dessa descrição feita na Bíblia de Estudo de Genebra, também queremos notificar outra colocação que é feita na Bíblia de Estudo Conselheira, a respeito desse mesmo texto que fala do Príncipe da Paz. Dizendo o seguinte, se referindo ao texto lido, os versos de 1 a 7, para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão, diz na Bíblia Conselheira, depois de revelar que os israelitas não tinham como escapar do sofrimento. Isaías não encerra o assunto, mas volta-se para o futuro e anuncia o fim da aflição e da escuridão. A profecia é dada num contexto de fragilidade política, confusão espiritual, injustiças profundas e desesperança, numa sociedade sem rumo, como pode ser visto no capítulo 3 de Isaías, versículo 5, no capítulo 8, verso 21. A profecia lança luz sobre as forças obscuras que há tempos dominam sobre Israel e Judá, conforme Isaías, capítulo 42, verso 22, denunciando o mal e confortando os justos. A visão de Isaías aplicava-se ao momento em que vivia, mas também projetou-se para um tempo além. Podemos entender o seu sentido por toda a terra e humanidade. Desde o início dos tempos até hoje, a maior parte da humanidade viveu sob opressão, escravidão e sofrimento, que são efeitos da maldade humana, do pecado, e desta a salvação só vem através do Messias. Quando a gente olha a queda do homem lá em Gênesis capítulo 3, nós vamos contemplar que no verso 15 de Gênesis há uma promessa feita por Deus que enviaria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E esta se cumpriu. Quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai, como descreve o apóstolo João no capítulo 1, verso 14. Ainda falando a respeito do texto de Isaías, fiz a conotação na Bíblia de Estudo de Genebra e estou fazendo na Bíblia de Estudo Conselheira. Olha que a respeito do verso 2, que de resplandece-lhes a luz, é um anúncio da libertação política e salvação espiritual, que Zacarias celebrou quando do anúncio do nascimento
do precursor João Batista, como descreve Lucas no capítulo 1, dos versos 77 ao 79. E que Mateus explicou referir-se a Jesus, o Messias, anunciado em Mateus, capítulo 4, versos de 12 a 17. Percebemos o quanto Deus está comprometido com os seus, ainda que sejam poucos, os remanescentes. Deus cumpre a sua palavra e faz conotações brilhantes a respeito da vinda do Messias, isso dentro de todo o contexto do Antigo Testamento, que vai de Gênesis a Malaquias, e faz o prenúncio da vinda do Messias, que mais uma vez queremos notificar, principalmente o verso 6 do texto lido, que enfatiza que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Em se tratando desse contexto, como citei anteriormente, vou fazer a leitura descrita pela irmã Corália Almeida. Ela nos diz o seguinte a respeito do Natal. O advento do Natal aproxima-se e a palavra de Deus nos ensina história legítima e divina. Cumpriu os propósitos eternos, anunciada pela voz dos antigos profetas, um deles foi Isaías, texto qual lemos. O Império Romano dominava aquela região da terra. Houve aparente tranquilidade nos campos da Judéia. Um casal deslocou-se de Nazaré para Belém de Judá, a fim de alistar-se. César Augusto exercia o governo, era o rei. Foram eles ali cumprirem a lei. A esposa, no último mês de gravidez, suporta bem a viagem e todas aquelas adversidades. Tudo estava repleto, não havia lugar para os acomodar. Foi-lhes oferecida a estrebaria para os alojar. No campo vindo das alturas celestiais, um coro de milhares de vozes angelicais anuncia aos pastores a chegada do Messias. Estes, despertados da calmaria em que até então viviam, testemunham os anjos proclamarem: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. Convidando-os a irem à estribaria, onde o menino estaria. O céu iluminado por uma estrela brilhante guia os magos vindo do oriente distante, indicando o local onde o menino nasceria. Trouxeram-lhes presentes, incenso, ouro e mirra. Deitado em uma manjedoura, encontra-se Jesus, envolto sob os olhares daqueles adoradores, os três magos, os pastores, os demais presentes reverentes, seus pais, José e Maria, alegremente admiravam-no e louvavam a Deus. A criança serena descansa. Ali, naquele berço humilde, estava a esperança, a palavra, a misericórdia e a graça. A mãe abraça a criança com ardor, porque sabia ser ele o seu Salvador. O que fizemos para merecermos tamanha graça e bondade? Jesus é a expressão do grande amor de Deus para toda a humanidade. Ele é a verdade. Jesus é a luz deste mundo. Visitemo-lo com fé e veremos sua face. Aqui você tem a oportunidade de refletir um pouco sobre o verdadeiro sentido do Natal. Não estando preso em presentes, como muitas das vezes são apresentados, mas crendo na ação gloriosa feita pelo próprio Deus, enviando o seu Filho, Jesus, para que, através dele, aquele que nele crê, que ele é o enviado de Deus, tenha a vida eterna. É precioso observarmos esse contexto e aprendermos um pouco mais sobre o verdadeiro significado do Natal, para que possamos glorificar a Deus como convém. Ainda vou fazer uma colocação que se encontra na Bíblia de Estudo Apologético a respeito do versículo 6, que fala que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Dentro desse contexto, na Bíblia que citei, diz que a voz da verdade nega a doutrina bíblica da Trindade e cita este versículo para elaborar a seguinte pergunta: como Jesus pode ser os dois, o Pai e o Filho? A resposta apologética a essa pergunta é a seguinte: a doutrina ortodoxa da Trindade declara que há um Deus em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Entretanto, esta referência chama o Messias de Pai da eternidade, tendo em vista que as Escrituras interpretam as Escrituras. Precisamos notar que Jesus considera
o Pai como alguém distinto dele próprio, e isso é dito diversas vezes. Em muitas outras ocasiões, vemos no mesmo texto tanto o Pai quanto o Filho, como pode ser visto em Romanos, capítulo 15, verso 6, 2 Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4, Gálatas, capítulo 1, verso 3, Filipenses, capítulo 2, verso 10 e 11, 1 João, capítulo 2, verso 1 e 2 João, versículo 3. Vou ler uns desses textos para que você possa entender a importância de estudarmos as Escrituras, de entendermos o verdadeiro sentido do Natal, de entendermos a provisão de Deus para conosco, porque Ele é soberano sobre tudo e todas as coisas. Olha o que diz em Filipenses capítulo 2, versos 10 e 11 o seguinte: para que, em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mar, no mundo dos mortos, caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Então, veja que nesses dois versículos faz uma notificação clara de que Jesus é o Filho. Em 1 João, capítulo 2, versículo 1, também vou ler esse texto, para que aquele que medita no Natal, no mês natalino, referindo-se ao nascimento de Jesus, possa entender claramente que Jesus é o Filho. Em 2 João, que é só um capítulo, no verso 3 nós temos a seguinte colocação: que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, o nosso Pai, e de Jesus Cristo, o seu Filho, estejam conosco em verdade e amor. Então, esse versículo também mostra claramente Deus Pai e Deus Filho independentes. Ainda em 1 João, capítulo 2, olha o que nos diz o texto no verso 1. Meus filhinhos, escrevo isso a vocês para que não pequem. Porém, se alguém pecar, temos Jesus Cristo, que faz o que é correto. Ele nos defende diante do Pai. Seguindo a nossa reflexão a respeito de Isaías, texto lido, os versos de 1 a 7, e destacando principalmente o versículo 6, a respeito do menino, diz ainda na Bíblia de Estudo Apologética: uma vez que a palavra de Deus não se contradiz, devemos ter estes fatos em mente para que possamos considerar o presente texto, que não indica que Jesus seja a pessoa do Pai, mas sim que Jesus seja o Pai de algo, neste caso, da eternidade. Outra perspectiva de compreensão sugere que a primeira parte do versículo em estudo esteja se referindo à encarnação de Jesus, como já citei antes, João 1,14, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Enquanto a parte que traz os nomes pelos quais Jesus é chamado, expressa seu relacionamento com as pessoas, ou seja, Jesus é para nós maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Neste sentido, Jesus é o provedor da vida eterna e por sua morte e ressurreição tem trazido vida imortal e luz, como pode ser visto em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 10. Texto que vou ler também para nós, para que possamos entender os ensinamentos que as Sagradas Escrituras passam para nós. 2 Timóteo 1,10 nos diz o seguinte: texto lido: mas agora ela foi revelada a nós por meio do glorioso aparecimento de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele acabou com o poder da morte e por meio do Evangelho revelou a vida que dura para sempre. Então, é essa a descrição que nós temos em 2 Timóteo 1,10. Verdadeiramente, Jesus é o Pai, o provedor da eternidade para todos os que nele creem. Que você possa olhar para o Natal ou para o mês natalino, lembrando-se do aniversariante de forma correta, exaltando e bendizendo o nome dele em todo tempo e lugar, porque é nele que encontramos a razão da nossa existência, porque é nele que nós temos a vida eterna com Deus. Que esta palavra encontre guarida nos nossos corações e que possamos celebrar o Natal da forma genuína, reconhecendo Jesus como Filho de Deus, o enviado por Deus, aquele que tomou a forma de homem para que pudesse tomar sobre si as nossas dores e enfermidades, que são descritas lá em Isaías capítulo 53, e hastear para nós a bandeira da vitória, pois foi ele quem venceu a morte e venceu o mal, ressuscitou ao terceiro dia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus nos abençoe.